Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas, homens de pouca fé. Um misterioso vulto se aproxima dos discípulos andando sobre as águas e eles não sabem que é Jesus. Consideram um inimigo aquele que vinha lhes ajudar. O terror toma conta de cada um deles. O barco balança ao sabor das ondas, os olhares se acham voltados para a visão de um homem que caminha sobre as ondas do mar. Imaginam que seja um fantasma anunciando a sua ruína e gritam com medo. Ao se aproximar, porém, o reconhecem e o chamam. Seu amado mestre se volta e sua voz lhes acalma os temores e os medos. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Como se ainda mal pudesse crer, Pedro exclama: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. Olhando para Jesus, Pedro caminha firmemente. Mas aí, como que satisfeito consigo mesmo, porém, volta-se para os companheiros do barco, desviando os olhos do Salvador. O vento encrespa as ondas e estas se colocam entre ele e Cristo e ele fica com medo. Por um momento, Cristo é oculto de sua vista e a sua fé desfalece. Começa a afundar, mas enquanto as ondas prenunciam morte, Pedro ergue novamente os olhos para Jesus e grita: Senhor, salva-me! Jesus segura imediatamente a estendida mão, dizendo: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Andando lado a lado, a mão de Pedro na do mestre, entram juntos no barco. Mas Pedro agora está rendido e silencioso. Nenhuma razão tinha de se vangloriar sobre os companheiros, pois por causa da incredulidade e da exaltação, quase perdeu a vida. Desvia de Cristo o olhar e começa a afundar. Quantas vezes, ao vir as aflições sobre nós, fazemos exatamente igual a Pedro. Olhamos para as ondas, em vez de manter os olhos fixos no Salvador. Os pés vacilam e as águas orgulhosas passam por sobre nossa alma. Jesus não disse a Pedro que fosse ter com ele para que ele morresse. Não nos chama a segui-lo para depois nos abandonar. Não temas, diria a todos nós, porque eu te remi. Chamei-te pelo meu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Isaías 43, 1-3. Jesus lia o caráter dos discípulos. Sabia que sua fé seria dolorosamente provada. Nesse incidente no mar, queria mostrar a Pedro sua própria fraqueza, que sua segurança dependia constantemente do poder divino. Em meio das tempestades da tentação, só podia andar em segurança se e quando, desconfiado inteiramente de si mesmo, descansasse no Salvador. Era no ponto que mais forte se julgava que Pedro era fraco. E enquanto ele não discernisse sua fraqueza, não poderia compreender o quanto necessitava de confiar em Cristo Jesus. Houvesse ele aprendido a lição que Jesus tentou ensinar naquele incidente do lago e não fracassaria quando a grande prova veio sobre ele. Jamais teria negado seu Senhor no momento daquela prova. Dia a dia Deus instrui a seus filhos. Pelas circunstâncias da vida diária, nos prepara para a parte que temos que desempenhar no mais vasto cenário que sua providência nos reservou. É o resultado de nossa prova diária
que determina nossa vitória ou nossa derrota na grande crise da vida. Os que deixam de compreender sua contínua dependência de Deus serão vencidos pela tentação. Podemos entender agora que nosso pé se acha firme e jamais seremos abalados. Podemos até dizer com confiança: eu sei em quem tenho crido. Coisa alguma pode abalar minha confiança em Deus e em sua palavra. Mas somente poderemos confiar plenamente se dia a dia nos alimentamos da palavra de Deus. E isto porque a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Pense nisso e que Deus seja contigo.